Vamos arrumar aqui o cabelo. Vamos ficar apresentável ao público, senão já viu, né? Quem sou eu? Qual é o meu valor? Quais são as coisas que realmente eu gosto? Já parou para se perguntar que muitas vezes a gente não consegue ter essas respostas de forma tão clara? Se você é uma dessas pessoas que se identifica com essas dúvidas e que de vez em quando vai lá aquela pulgazinha atrás da orelha, questionando sua própria identidade, fica nesse vídeo até o final que a gente vai entender como tudo isso funciona. Olá, eu sou a Ana Carlota, sou psicanalista e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o resgate da nossa própria identidade. Mas antes, não esqueça de dar aquele like. Ajuda aí, galera. Compartilha, curte, né? Se você vê que tem algum amigo, algum conhecido, algum familiar que precise, que vai ser muito bom para ele ter acesso a esse vídeo, não deixe de compartilhar com ele, tudo bem? Conto com vocês. Esse canal é meu, é seu, é de todos nós, tá bom? Então, voltando aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje a fala da busca por essa identidade, né? Muitas vezes, uma coisa que eu percebo muito dentro e fora de consultório, né? Inclusive eu fiz uma live com o meu amigo, né, e terapeuta quântico, o Alessandro, na minha primeira live que tá lá na página do meu Instagram, segue lá também, tá lá gravadinha, pode assistir, a gente fala um pouquinho sobre o resgate dessa identidade. Tá? E o que acontece? O que a gente percebe muito é que as pessoas têm dificuldade de saber de fato quem elas são, do que elas gostam, o que elas estão fazendo, quais são as habilidades que elas têm, porque a gente cresce tão emaranhado na vida do outro, tão emaranhado nas coisas do outro, que muitas vezes eu já não sei mais quem sou eu e quem é o outro. Eu não consigo fazer essa separação, né? Você consegue imaginar uma pessoa que não consegue enxergar a beleza do mundo através do seu próprio valor, do seu próprio olhar, tá? Você consegue imaginar uma pessoa que vive um roteiro onde ela está sempre repetindo os mesmos comportamentos, onde ela não consegue sair de um padrão de comportamento, onde ela não consegue ver a beleza dela própria ali encaixada no mundo que ela vive? É uma situação muito desconfortável, tá? Então a ideia aqui hoje é trabalhar algumas sugestões para que você identifique de fato quem é você, qual é a sua identidade, quem sou eu aqui nesse contexto, tudo bem? Então, galera, é muito importante que a gente comece a ter paciência conosco, tá? Generosidade comigo mesmo. Inclusive, aqui no canal tem mais vídeos falando sobre autoestima, autossabotagem, minha criança interior. São temas que acabam um se relacionando com o outro, tá? E a minha ideia aqui hoje é trabalhar bastante, principalmente no canal, bastante sugestões de autoestima, de autoconfiança, de autoamor. Por quê? Porque a maior parte dos pedidos que eu tô tendo, né, e eu agradeço muito o pedido da galera no privado que a turma tem me mandado, né, eu fico muito feliz e continue mandando, pede aí. A maior parte dos temas que as pessoas têm me pedido no privado, tanto no Instagram quanto no meu WhatsApp mesmo, tá muito direcionado para relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos, tá? Então, por que eu tô fazendo essa leva de vídeos onde a gente vai trabalhar primeiro o indivíduo? Por quê? Porque eu vou entrar na sequência com uma leva de vídeos falando sobre tipos e formas de relacionamento e como eu lido ou ajo dentro desses contextos, tá? E é muito importante a gente destacar o seguinte: eu não posso, não consigo, ou me torno incapaz de me relacionar de forma saudável com o outro, principalmente a nível amoroso, se eu não tiver primeiro um relacionamento comigo, se eu não souber primeiro quem eu sou, se eu não tiver total consciência da minha própria identidade. Então, é muito complicado lembrar que a gente tem essa construção de personalidade lá na infância. E normalmente a gente vai ficar preso, é a minha criança que tá ali, né? E vocês vão ouvir muito dessa criança, porque eu gosto muito de trabalhar em cima dessa criança. Uma vez que eu tenha acesso e muita consciência da existência dessa criança na minha vida, a minha ideia é acolher essa criança e ajudá-la a crescer, fazendo com que ela se sinta protegida por mim, a razão, a mulher madura. Tudo bem? Existem 3 passos que eu gosto muito de trabalhar para
começar esse processo de resgate da identidade. O primeiro seria como eu vou me identificar de frente para o meu próprio espelho. É quando eu olho para o espelho e pergunto quem eu sou e eu consigo saber essa resposta, né? Do que eu gosto e eu consigo saber essa resposta. Muito da nossa personalidade, ela é desenvolvida na infância, tá? Tudo vem como de base de lá. Então eu preciso identificar quais são as crenças que determinam muito de mim mesmo, né? E o que eu carrego comigo como peso do outro. Por exemplo, uma coisa que acontece que é muito comum e já aconteceu, por exemplo, em consultório, o paciente chegar e falar assim, eu não gosto de determinada comida. E aí eu vou perguntar para a pessoa, por que ela não gosta? E ela fala assim, porque tem um cheiro ruim, porque tem um aspecto esquisito. Não gosto. E aí eu percebi que aquela fala não era dela. Aí eu falei assim, tá, mas quando você comeu, o que você sentiu? A pessoa respondeu pra mim assim, mas eu nunca comi, né? Então ali eu já peguei o seguinte, que aquela fala não era dela. Aí a próxima pergunta que eu fiz pra ela, ok, além de você, na sua casa, quem mais não gosta dessa comida? Meu pai. Meu pai odeia essa comida. Nossa, quando eu era criança, a única coisa que eu escutava era ele reclamar da comida, que era isso, que era aquilo. Entendeu o que aconteceu? Onde está a identidade dela nesse contexto? Não existe, tá? Ela não está sendo ela ali, ela está reproduzindo a fala de autoridade do pai. Ela cresceu ouvindo que aquela comida não era boa. E aí ela nunca se permitiu provar a comida, porque ela acreditou que a percepção que o pai tinha era a percepção de uma forma geral verdadeira, única, tá? Se tornou para ela uma verdade absoluta, a criança dela. E aí o que eu fiz? Desafiei ela. Então você vai fazer o seguinte, você vai embora essa semana, você vai provar um pedacinho dessa comida e na semana que vem você vai me dizer com as suas palavras, de fato, o que você achou da comida. Tudo bem? Aí ela foi embora. Na semana seguinte ela voltou dizendo, eu te odeio, eu adorei a comida e agora como é que eu faço? Né? Isso é muito legal. Porque ali ela percebeu que ela não estava tendo identidade, ela não estava sendo ela estava só reproduzindo a fala de uma outra pessoa, né? Para esse pai existe um porquê, existe uma história, existe um motivo pelo qual ele não come, pode ser até o mesmo motivo que o dela, a gente não sabe, né? Pode ser que ele também tenha ouvido alguém na infância dele repetir tantas vezes que a comida não prestava e aí nunca se deu ou nunca se permitiu provar. Tá? Então, nesse contexto, vocês conseguem perceber muito de como eu não consigo ser eu mesmo. E quantas vezes emaranhado no outro, na opinião do outro, na história do outro, eu não me permito viver, provar ou sentir coisas novas porque eu ainda tô preso na identidade de alguém e eu não consigo identificar a minha própria identidade. Tudo bem? Comecem a mudar comportamento e forma de pensar. Comecem a ter certeza por vocês o que de fato vale a pena ou não. E é assim que a gente vai resgatando a nossa identidade, descobrindo o nosso valor. Ok, uma vez que eu já consiga perceber muito do meu valor, das minhas qualidades, né, das minhas características, que eu consiga saber por mim o que de fato eu gosto e o que eu não gosto, o que me faz feliz e o que não me faz feliz. Eu sou feliz, mas meu pai, minha mãe, meu marido, eles não gostam muito de determinada coisa. Mas se eu gosto, se aquilo me faz bem, se aquilo me faz feliz, por que não? É a minha identidade, é o meu toque pessoal. Eu tenho que me permitir a isso, tudo bem? Na sequência, uma vez que eu já esteja ali no processo de resgatar a minha identidade, desenvolvendo novas formas de pensar e agir, crie novos comportamentos, tá? Saia da rotina. Se você faz sempre o mesmo caminho, muda de caminho. Se você vai sempre na mesma padaria, vai em outra padaria. Se você vai sempre no mesmo barzinho, vamos conhecer outro barzinho. Se você come sempre a mesma comida, pegue um prato diferente. Se permita ao novo. É assim que você vai descobrindo de fato quem você é, do que você gosta, sem estar vinculado à opinião ou à história de ninguém, tá bom? Na sequência, uma vez que eu saiba quem eu sou, eu começo a perceber o que eu gosto e de fato eu começo a descobrir a minha própria vocação, ou seja, a desenvolver as minhas próprias habilidades, o que me faz ter uma consequência até de ganho profissional principalmente, tudo bem? E aí eu começo a descobrir as minhas qualidades, as minhas características, porque é meio que uma sequência. A partir do momento que eu me identifico, eu já vou saber na sequência quais são as minhas habilidades, minhas características, meu processo de evolução ali vai ser muito maior. Tá certo? Uma vez que eu saiba quem eu sou e já consiga reconhecer todas as minhas habilidades e consiga trabalhar para que isso seja melhorado a cada dia, a consequência disso é conseguir alcançar o objetivo, é ter
né, tudo que eu desejo, seja no financeiro, no amoroso, no familiar, no social, de alguma forma isso vai se tornar muito completo na minha vida, tá? Então ter essa identidade, resgatar isso dentro de você é muito importante, ok? É importante lembrar que a maioria das nossas crenças, né, da nossa identidade, da nossa capacidade, do nosso merecimento, elas foram ali programadas ainda na infância. E muitas vezes a gente tem tantas habilidades, porque pensa com a cabeça da criança, ela tem um mundo de possibilidades, né? Quando eu era criança, o que eu queria fazer, o que eu gostava, o que eu não fiz, o que eu comecei e não terminei, o que me foi podado ou castrado, né? Comece a resgatar isso dentro de você. É assim que você traz esse indivíduo à tona, né? E começa a trabalhar cada vez mais as suas próprias habilidades pessoais, tá? Para começar a identificar se você realmente está num processo legal de descobrir a sua identidade, a partir do momento que você vai criando novos comportamentos, vai criando novas formas de pensar sobre o seu externo e sobre você mesmo, não vai se permitindo mais que as pessoas ultrapassem os seus limites ou simplesmente invadam a sua vida, decidindo o que você quer, mostrando o que você tem que fazer. Não. Você como indivíduo vai assumir sua vida daqui para frente. Comece a fazer algumas perguntas para ver o nível que você tá desse resgate da sua própria identidade. Primeiro, identifique quais são as suas principais 7 qualidades. Coloque num papel quais são as 7 coisas que você realmente admira em você, né? Quais são as suas próprias características pessoais. Na sequência, mais 7 habilidades que você tem. Quando eu falo de habilidade, eu tô falando de vocação, eu tô falando de coisas que você pode e consegue fazer. De repente, pintar, cantar, dançar, cozinhar, escrever, 1001 coisas, tá? Descubra qual é a sua habilidade, né? Então, 7 características, 7 habilidades, e aí você começa a perceber que você tem muito mais a oferecer para o mundo do que imagina. Que você não está passando por ele simplesmente por passar. Existe um propósito, uma missão de vida. Resgatar a minha identidade é descobrir a minha missão de vida, o meu propósito. Tudo bem? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar o like, curte, compartilha, mostre para aquele amigo que está precisando lá resgatar a identidade, sabe? Te cortar um pouco ali do vínculo, né? Desemaranhar um pouco ali da turma, da família, de pessoas, amigos que acabam sufocando esse coitado e não deixam ele ser quem ele é de fato, né? Percebeu que ele está precisando desse vídeo? Compartilha com ele também, tá? Não esquece de dar o like e vem comigo, que a gente vai descobrir como tudo isso funciona. Beijo!